Oi, aqui é Daniel e eu estou em Mérida, na Espanha. E essa cidade é muito legal e foi muito importante durante muitos e muitos anos. E hoje eu vou contar um pouquinho dessa história toda, nessa visita aqui pela cidade. E um bom lugar para começar a visita aqui em Mérida é esse aqui, ó, as ruínas da Casa do Micrio, que são ruínas romanas lá pelo século II, III, de uma casa importante que tinha aqui em Mérida. E isso conta um pouquinho também da história da cidade, que foi uma importante cidade do Império Romano, da época do Império Romano. E essas ruínas são muito interessantes e muito bem preservadas. A descoberta desse lugar foi uma grande surpresa, na verdade, porque até se sabia que tinham algumas ruínas aqui embaixo, algumas coisas, principalmente até o início do século XX. Aqui chegou a ter fazenda, chegou a ter até uma estrada que passava aqui em cima. Então o pessoal não deu muito valor, porque não esperava que tivesse tanta coisa, uma coisa tão importante aqui embaixo. Chegaram até a construir ali a Praça de Touros, que está logo ali do outro lado, e acharam já vestígios de algumas peças de mármore, estátuas e tudo mais, que se acreditava que fosse de um templo. Mas, na verdade, no final, quando eles quiseram criar um centro de spa aqui nesse lugar, que começou mesmo a escavação. E aí que eles viram que tinha uma casa muito maior, que é considerada uma das maiores casas de todo o Império Romano. É isso mesmo, todo o espaço que ocupa as ruínas desse lugar. Não se sabe exatamente quem era o dono dessa casa, mas sabe-se que ele tinha bastante prestígio na cidade, porque o fato da cidade, da casa ocupar tanto espaço aqui na cidade, tudo bem que ela ficava fora dos muros da cidade, e isso até ajudou, colaborou para que ela pudesse crescer meio que sem limite, mas de qualquer forma é fato que era um dono, era uma pessoa importante com bastante dinheiro. Ele inclusive mandou fazer, entre muitas coisas interessantes aqui, esse mosaico que ainda se mantém um pouco da cor e está bastante preservado, que mostra a criação do universo aí segundo as lendas da mitologia romana. E daqui não dá para ver 100%, principalmente a parte lá de cima, mas aqui tem um cartazinho que mostra mais ou menos o que sobrou ainda desse mosaico e como ele é muito interessante. É muito comum a gente achar que o Império Romano não tinha uma decoração colorida, né? Porque muitas cores se foram, né? Se perderam no caminho, deterioradas e tal. Mas aqui tem um exemplo de como normalmente era a decoração em quartos, né? Em salas romanas. Normalmente uma decoração de uma cor bem viva. Repara ali aquela sala toda com parede vermelha e ainda tem uns candelabros ali pintados de dois tipos diferentes. Isso mostra um pouquinho como era bem decorado, como eles gostavam bastante de cor. Então sempre que você vir alguma coisa romana hoje em dia, lembre-se que é bem provável que essa estátua, coluna, parede, ela tivesse bastante cor. Para visualizar como era isso aqui antes. Isso aqui era um pátio aberto onde tinha um jardim. Essas colunas seguravam uma cobertura para as portas desses quartos. Aqui do lado, esses quartos aqui que você vê, eram paredes altas, né? Quartos fechados realmente. Aí aqui era uma parte aberta e do outro lado também outro quarto grande fechado. Então aqui ficava entre quatro paredes, mas com um teto
completamente sem nada, de forma que a luminosidade podia entrar e tinha um jardim aqui super bonito e tudo mais. Se você reparar, aqui também eles aproveitavam esse espaço aberto para coletar água. Esses canais aqui, esse canal que está em volta do jardim, tinha uma cobertura, mas a água podia entrar e ela depois escoava para o lado de cá, onde ficava uma cisterna, coletando essa água da chuva, que depois ia servir para toda a casa, né? Toda a manutenção da casa e tudo mais. Esse aqui, ó, do lado do pátio do jardim, provavelmente era um quarto de um dos donos ou de uma pessoa importante da família. Ele, se você repara, que ele tem um mosaico ali bem bonito, com um querubim ali, tá de cabeça para baixo. E repara uma coisa interessante, ele tá de cabeça para baixo pra gente aqui, mas se você fosse dormir nesse quarto, você veria ele perfeitamente, porque repara que ele foi colocado um pouco mais para cá, né, do quarto, de forma que a cama pudesse ser colocada do outro lado, e assim, sempre que você levantasse, você iria dar de cara com essa decoração, com esse desenho, como se a gente fosse colocar um tapete numa casa hoje, né, ia deixar espaço para a cama, ia colocar o tapete na outra parte do quarto. Então, é esse tipo de decoração que você vê aqui. Bem legal, né? E para enfrentar o verão espanhol, se acredita que até os romanos construíram esses quartos 3 metros abaixo do solo para poder dormir quando tivesse muito quente. Então, por ser um quarto mais profundo, a temperatura se mantinha um pouco melhor e eles iriam dormir aqui durante o verão. Então dá para ter uma ideia que eles já pensavam num bem-estar desse tipo. Esse aqui seria um banheiro, e isso já mostra o quanto privilégio tinha o dono dessa casa, porque na época romana ter um banheiro particular era algo muito raro, e essa pessoa aqui conseguiu mandar construir um banheiro dentro da casa dele, com água quente e tudo. Repara, ali naquele canto, aqueles arcos faziam parte de fornos, né? Para manter a água aquecida, para eles poderem tomar um banho e tudo mais. Outra coisa interessante, repara lá atrás, ali passa uma estrada. Como aqui essa casa já ficava fora dos muros, ali é uma estrada que levava até a cidade, aquelas pedras ali, ó, lá embaixo. E do outro lado dessas pedras tem vários túmulos. Isso também era comum na Roma Antiga. Os túmulos eram colocados do lado de fora das cidades, né? Isso era a lei. E normalmente era colocado na beirada das estradas romanas. Mas ainda tem muita coisa a ser descoberta aqui na casa do Micrio. Isso porque já se sabe que ela ocupa uma grande extensão de terra aqui, mas ainda tem muita coisa a ser escavada. As escavações continuam acontecendo, é um trabalho lento, que precisa de atenção e cuidado, mas quem sabe, em breve, a gente não vê ainda mais coisa interessante. Está aí um lugar bem legal para visitar, com as ruínas muito bem preservadas do período romano. Então, se você gosta desse período, é um lugar muito legal para visitar e aprender um pouquinho mais sobre esse grande Império Romano. Mérida, à primeira vista, é uma cidade calma, tranquila e até comum, mas conforme você vai andando pela cidade, que você vai vendo as ruínas, você vai entendendo um pouco mais como essa cidade foi agitada. Essa aqui, por exemplo, é a ruína do muro que cercava a cidade. E essa cidade foi construída lá em 25 antes de Cristo pelos romanos, e ela era chamada Emérita Augusta. A ideia é que ela fosse uma espécie de prêmio. Conforme os soldados iam se aposentando, o imperador dava um pedaço de terra aqui nessa cidade como forma de agradecer os anos de fidelidade, né, de lealdade ao imperador. Então essa cidade foi se expandindo assim, e era uma cidade já muito importante durante o período romano, importante em comércio e tudo mais, e conforme o tempo passou, ela continuou muito importante.
Conforme cita a inscrição ali, o anfiteatro, esse anfiteatro agora, foi criado pelo imperador Augusto lá em 8 a.C., mais ou menos uns 17 anos depois da fundação da cidade. E a ideia era justamente entreter os soldados veteranos que vinham se aposentar aqui na Emérita Augusta. Então ele construiu isso tudo para entreter esse pessoal. E, como você pode imaginar, aqui foi palco de várias lutas de gladiadores contra animais, contra outros gladiadores, contra escravos e por aí vai. O mesmo que acontecia no Coliseu, mas numa proporção bem menor, né? Agora imagina 6.000 pessoas sentadas nessa arquibancada lá pelo ano 15 ou 16 a.C., para assistir uma peça de teatro. Diferente do anfiteatro, que fica aqui do lado, esse lugar aqui já não está ligado a mortes e batalhas nem nada. Aqui já é mesmo para contar as histórias, mitos, lendas lá do Império Romano, coisas da Grécia Antiga, que eram encenadas aqui. E esse é considerado um dos teatros romanos mais bem preservados que existem. Ele, inclusive, é o único que ainda serve para o mesmo propósito, porque aqui no verão acontece um festival aqui dentro do teatro, onde tem algumas performances e shows e tudo mais acontecendo aqui. Então, há 2.000 anos ele continua fazendo o que sempre fez. Porém, ele ficou uma época bem escondido, na verdade esquecido. Ele passou muito tempo enterrado, de terra mesmo, coberto de terra. Só as partes lá de cima que ficaram expostas. Isso gerou até lenda, que chamavam essas partes de as 7 cadeiras, por conta da lenda dos mouros, que invadiram todas essas terras aqui depois. E falaram que essas cadeiras pertenciam aos reis da época dos mouros e tudo mais. Mas fato é que isso aqui tudo estava coberto de terra até por volta de 1910, que quando começou a escavação. Agora, pelo tamanho das pessoas, você consegue ter uma ideia do tamanhão disso aqui, né? É realmente gigante. Imagina isso tudo sendo descoberto. Agora, quando ele foi construído, ele já não era assim grandão, não. Na verdade, ele tinha só um primeiro andar. O segundo andar foi feito mais tarde, pelo ano 100, pelo imperador Traiano, que inclusive o Traiano foi o primeiro imperador espanhol nascido aqui na região da Espanha, né? E ele acabou construindo essa parte de cima, e depois um segundo update que teve aí foi com o imperador Constantino, lá pelo século IV, que também fez umas reformas por aqui. Outro cara importante para a construção desse teatro foi aquele ali, ó, o Agripa, tem o nome dele ali, ó, o Marcos Agripa. Ele foi uma pessoa muito importante nesse período do imperador Augusto, que eles eram amigos, e o Agripa era um grande general romano, que inclusive foi enviado para a batalha contra o Marco Antônio e a Cleópatra. Ele ajudou a definir essa batalha. Ele também foi avô do Calígula, bisavô do Nero. Além disso, se você já foi em Roma, você vai ver que no Panteão de lá também leva o nome do Agripa. Não foi o Agripa que construiu aquele Panteão que a gente vê hoje. Aquele quem construiu foi o imperador Adriano, mas colocou o nome do Agripa ali porque foi ele que tinha construído o primeiro panteão que tinha ali, que acabou pegando fogo e tudo mais. Depois, quando o imperador Adriano reconstruiu, colocou o nome do Agripa ali para manter os créditos. Essa aqui é a Basílica de Santa Eulália, que é a padroeira da cidade. A santa que, segundo a tradição, teria sido assassinada aqui por perseguição religiosa lá pelo século IV. E logo no século V foi construída aqui uma primeira igreja
né? Basílica em homenagem a ela. Mas a que a gente vê hoje é do século XIII, quando teve uma reconstrução grande aqui. E isso aqui na frente é um pequeno altar dedicado à santa, né? Só que na verdade ele é o Templo de Marte, parte do Templo de Marte, feito lá atrás no século II, e que foram trazidas para cá e incorporadas. E hoje virou esse altar para Santa Eulália, então as pessoas vêm até aqui para orar e tudo. E se você reparar ali em cima ainda tem a inscrição original, dedicado a Marte, feito pela Ventila, a esposa do Páculos. É mais ou menos isso que está escrito ali, a dedicatória para quando a construção do Templo de Marte aconteceu. Tem algumas histórias sobre a Santa Eulália. Uma delas é que ela viveu lá pelo ano 300, numa época que era obrigatório que todos declarassem a sua fé nos deuses romanos e principalmente no imperador. E ela era uma menina de 12, 13 anos que chegou a fugir com a mãe para não ter que ser obrigada a isso, porque ela se declarava cristã, né? E, bom, ela fugiu com a mãe e tal, mas acabou sendo pega. Mas, mesmo assim, ela foi pega e continuou se declarando cristã e tudo mais, por isso foi condenada à morte. Mas antes, ela teria que passear pela cidade toda nua, completamente nua, como uma forma de humilhar ela e tudo mais. Bom, daí a lenda diz que durante esse passeio veio uma neblina muito forte enviada por Deus, que teria impedido que as pessoas na rua conseguissem ver a Santa Eulália nua, né? E, bom, depois ela foi condenada à morte de qualquer forma, mas até hoje se mantém a lenda e ela aí é a padroeira da cidade. Olha o tamanho disso. Esse é o aqueduto, era dos milagres. Ele não funciona mais, obviamente. Foi construído pelos romanos lá no século I. Depois passou por renovação, lá por volta do ano 300. E ele chega a 27 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento, trazendo água de um reservatório chamado Reservatório Proserpina, que é um lago que fica por aqui. E ele abasteceu a cidade por muito tempo. Agora repara só que interessante, ela foi feita cheia de blocos grandes de pedras e também com tijolos vermelhos, né? Toda ela é assim. E diz a lenda que quando os mouros chegaram aqui, eles viram esse enorme aqueduto e a forma que foi feita, a engenharia e também, principalmente, essa mistura aí de blocos de pedra com tijolos vermelhos, que eles adotaram esse estilo para as construções, para as grandes construções que eles fizeram na região de Andaluzia, que é o sul da Espanha. Entre elas, talvez a principal seja a Mesquita de Córdoba, que eles também se inspiraram para fazer assim. O legal dessa cidade é que praticamente em todo lugar que você chega, você acaba vendo alguma ruína. Essa aqui é uma praça normal e aqui tem o que era uma fonte de água pública mesmo, qualquer um podia vir retirar água daqui. Só que ela não era simples dessa forma não, na verdade ela estava cheia de estátuas aqui, toda em mármore, então era um negócio de uma beleza muito maior do que isso. Hoje o que a gente vê é só isso mesmo. É interessante porque Mérida foi uma cidade muito importante para os romanos, depois também para os visigodos que vieram logo depois para os mouros também, e por aí vai. Então ela foi uma cidade que juntou várias camadas de história. É muito legal isso aqui. Esse é o chamado Arco de Traiano. Alguns acreditam que seria um arco do triunfo, né, do imperador Traiano. Ele começa mais lá embaixo, tem 14 metros de altura, e imagina que ele era todo em mármore, coberto de mármore, né? Só que outras pessoas já falam que ele na verdade seria um portal, isso porque ele está no Cardo Maximus. Cardo é uma rua, são as ruas que ligam de norte a sul nas cidades romanas, são chamadas de Cardo. E essa seria Cardo Maximus, seria a principal rua
que liga norte a sul aqui da cidade. Então provavelmente se acredita que ela era um portal para essa rua e não um arco de comemoração, um arco de triunfo. Esse é o incrível Templo de Diana, é uma das construções mais antigas daqui de Mérida. Ela foi feita a princípio para ser um templo realmente, foi usado de outras formas pelos visigodos e pelos mouros que vieram depois. Mais tarde, pelo século XVI, ele foi incorporado na casa de um conde da região e isso ajudou a preservar essa parte aí do templo. Subindo aqui no terraço lateral, que é de graça inclusive, tem um café aqui e tal, você consegue ter uma vista melhor de como foi incorporado o templo à casa do conde lá no século XVI. Mais tarde essa casa se tornou propriedade da cidade e aí começaram a investigar melhor todas essas ruínas e tal. E foi aí que eles entenderam uma coisa, que a princípio o nome do templo seria um templo de Diana, né, em homenagem à deusa, mas mais tarde eles entenderam que não era de Diana coisa nenhuma, era um templo para o próprio imperador Augusto, para cultuar ele como um deus. E o que não pode faltar é o coração da cidade, né? Aqui que a agitação acontece, principalmente no fim da tarde. Essa é a Plaza de Espanha, com esse chafariz emblemático aí e as palmeiras. Uma praça bem bonita. Esse aqui é o Alcazaba, é um forte construído pelos mouros lá pelo século VIII para manter a cidade sob controle. E eles aproveitaram muitas coisas do Império Romano. Aqui mesmo, por exemplo, já dá para ver que aqui era a parede de uma porta romana que tinha aqui. E essa aqui era uma calçada romana com essas pedras aqui, ó. E aqui são muitas camadas de história. E não pense que é só aquilozinho não, ele é bem maior, ele é bem grande. E esse foi provavelmente o primeiro alcazaba construído na Espanha pelos mouros. O primeiro forte mouro, né, construído por aqui. Uma coisa interessante feita pelos mouros aqui é o seguinte. Atrás dessa muralha aqui, do lado de lá, é o rio Guadiana, que passa aqui. O que eles fizeram? Construíram esse prédio, que é uma espécie de cisterna. E ali tem uma escadaria que desce nessa direção aqui sim, e vai até lá na beiradinha, perto do rio, para pegar água. Eu vou mostrar isso melhor, que é bem legal. E antes de entrar, você já pode parar para reparar esse portal aqui de mármore, que foi aproveitado, na verdade, isso foi feito pelos visigodos anos antes, e os mouros aproveitaram para colocar esse mármore aqui na entrada. E chegando aqui você tem dois caminhos para descer, tá vendo? Mas na verdade um funciona como subida e outro como descida, para criar um processo para retirar a água lá de baixo, e era trazido por mulas, cavalos e tal. Depois de descer, chega aqui embaixo,
tem a parte do rio que entra. Na verdade, é interessante porque ele entra por debaixo da terra, a água do rio. Então, ela meio que já faz uma filtragem da água para chegar aqui. Depois de descer, pegar a água, sobe para o outro lado. E aí fica uma rotatória aqui dentro de mulas subindo e descendo com água. E é sempre bom notar como eles utilizavam o material feito por civilizações mais antigas. Eles reaproveitavam, né? Aqui tem uma coluna que foi colocada aqui, aproveitada pelos muros. E não tem jeito, conforme você vai cavando, você vai achando outras camadas mais antigas de história. Aqui debaixo, por exemplo, foi encontradas casas romanas, lá do século II. E aqui tem alguns exemplos. Ali, por exemplo, essa aqui tinha até uma piscina. E ela tem um pequeno caninho ali do lado, uma saída, que era por onde saía a água, que despejava na rua do outro lado. Então era uma casa de alguém poderoso. E é daqui de cima da muralha do Alcazaba que a gente tem uma bela vista do Rio Guadiana, e também da incrível ponte romana, que sai aqui do ladinho e atravessa o rio. Essa é uma ponte considerada a maior ponte, a mais extensa ponte romana que ainda existe. E são quase 800 metros de comprimento, tem uns 60 arcos desse de granito, e é uma ponte espetacular. Tendo essa visão aqui, outra coisa importante para lembrar é que Augusta Emérita, ou Emérita Augusta, como era chamada a Mérida na época dos romanos, ela também era a capital da região da Lusitânia, que era uma região extensa que pegava a parte mais ocidental da Europa, então englobava cidades como Braga, Lisboa, Faro, uma grande parte do que é hoje Portugal, e essa parte aqui da Extremadura também, que é essa região daqui da Espanha. E essa região chamada Lusitânia, na época dos romanos, a capital dela era justamente essa cidade aqui, Mérida, que na época era chamada Augusta Emérita. E, bom, por que eu disse isso? Porque aquela ponte lá atrás, que é bem mais moderna, já feita no século XX, ela foi feita e ganhou o nome de Lusitânia, em homenagem a essa região do Império Romano aqui, que Mérida era a capital. Esse foi um passeio rápido, só um resumo das coisas legais, as coisas interessantes que você pode ver aqui na cidade de Mérida. Eu gosto muito dessa cidade e eu acho que você deveria incluir ela no seu próximo roteiro, para quando você estiver aqui na Espanha, dar uma passadinha por Mérida, porque ela é uma cidade bem legal para conhecer e, como você viu, com bastante história para contar. Não deixe de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito que eu fiz para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.